Oi, meus amores, vamos a mais um consultório de família. Uma alegria ter você aqui para mais um encontro nosso. Você já deve ter ouvido a expressão assim, está com ego muito alto, ego inflado, ego inflamado, qualquer coisa do gênero. O que isso significa para você? Você consegue fazer a distinção entre ego inflado, ego inflamado, ego alto, com autoestima, pensar bem de si? Será que tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender? E quando o ego atrapalha você? Sabia que o egoísmo vai aparecer no programa de hoje também como elemento para a gente trabalhar e entender que muitas vezes o nosso ego nos tem feito sofrer? É daí para muito mais com os meus convidados de hoje. A gente conta com você. Sua participação a gente espera pelo nosso WhatsApp, 12983150270, 983150270. Produção, nós temos pergunta para hoje e a gente já joga aí para você responder a nossa perguntinha de hoje. O ego já lhe atrapalhou de alguma maneira? Responde pra gente, fica aqui no nosso consultório, essa interação que é sempre tão gostosa e a gente conta com você. Meus convidados de hoje, ele já esteve aqui outras tantas vezes e é sempre muito bem-vindo, é colega da casa, é apresentador do programa Fé para Hoje, pastor Robson Aleixo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Muito bom recebê-lo de novo, viu? Também estou feliz, estava com saudade de estar aqui. Obrigada. Estamos acompanhados hoje de mais uma nova convidada. Ela é médica e vem falar com a gente sobre esse tema proposto. É autora de livro também que conta a sua história. Bem-vinda, doutora Viviane Brito Guimarães. Tudo bem? Tudo bem, Darleide. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu é que agradeço. Já vou começar com ela porque ela é nova no pedaço, tá bom? Como é que a gente conceitua ego? A proposta que nós temos hoje para trabalhar em cima dessa questão, qual é a sua conceituação? Existem várias possíveis abordagens para esse tema, né? A gente pode ir desde a psicanálise, a psicologia, a filosofia. E eu acho que a nossa conversa vai fluir bem se a gente for pela parte filosófica simples, através da etimologia da palavra, que ego significa eu. Simplesmente assim. Como eu me vejo, como eu me porto, como eu me coloco diante do mundo. E o que isso significa quando a gente pergunta se o ego pode ou não pode atrapalhar? Eu vou te devolver com uma pergunta, que seria: o que o ego tem a ver com medicina? É muito interessante a gente pensar que na educação médica tradicional, pouco se fala sobre isso. A gente não tem uma matéria para falar sobre o ego, por exemplo. Só que a gente vai lidar literalmente com todos os egos de todos os pacientes, incluindo o nosso. Então, como que a gente vai fazer para não transferir algumas coisas para os pacientes? Como não deixar que a interferência deles atrapalhe o tratamento ou que, de alguma maneira, interfira na nossa conduta? Isso é tão significativo na prática que foi feito um estudo para poder mostrar como que o médico ele aumenta a sua acurácia diagnóstica conforme ele tem um ego mais baixo. Quer dizer, será que médicos humildes e mais empatas conseguem acertar mais os diagnósticos? E a resposta é sim. E essa diferença foi significativa para aqueles médicos que demonstravam mais empatia. Principalmente quando a gente falava de diagnósticos mais difíceis de serem fechados. Por exemplo, mulheres jovens com dores crônicas, que geralmente o que se tem aí de tendência é está somatizando, não é nada demais, é psicológico, leva para casa e vai tratar isso com o seu psicólogo. Mas o médico que é humilde, ele que se coloca também na posição do outro, esse médico diz assim: mas me conta mais sobre isso. Desde quando que é essa dor? O que piora a sua dor? Quais são as características? Na sua família tem algo parecido? E aí ele investiga de fato. E isso faz um melhor médico. Que interessante. O que estás pensando, Robson Aleixo, sobre ego, orgulho, empatia? A gente, olhando para o que a Bíblia nos diz a respeito de nós mesmos, ela não deixa margem para que eu me defina. Isso é muito importante. O ser humano é um ser criado. E tudo que é criado, ele parte do propósito, do projeto e da definição do Criador. Nós podemos aplicar isso para o ser humano, como podemos aplicar para absolutamente qualquer coisa. Quem criou uma roupa já sabia para que a roupa serviria e a definiu antes disso. Aliás, é a partir dessa definição que a gente sabe que está certo e que está errado. De uma definição prévia, porque senão eu tenho que me definir. E eu tenho que me avaliar naquilo que eu estou certo ou estou errado. Então Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. Tudo o que
desvia da imagem está errado. Tudo que se aproxima da imagem está perfeito. Então, como eu sei como as coisas estão certas para mim? Conforme eu me aproximo da imagem daquele projeto, e o projeto é o rosto de Cristo. Façamos a nossa imagem. Então, tudo que em mim é diferente de Cristo está errado. E tudo que em mim se aproxima de Cristo está certo, mas é o projeto para fora. Então, ele não me deixou definir. Uau! Bom, eu vou pedir ainda que vocês me façam ainda mais claro a ideia do ego. Por quê? Como nós temos diferentes definições, nós escolhemos a definição segundo a filosofia. Quando nós estamos falando de uma pessoa que tem ego alto, uma pessoa que tem o ego inflado, vamos trazer isso para descrever melhor? Doutora, por gentileza. Tem um livro que eu gosto muito da leitura dele, é uma leitura fluida e rápida, se chama Ego Transformado, e o autor é o Timothy Keller. E ele traz uma descrição do ego que eu acho muito interessante. Ele diz assim, o ego tem 4 características importantes. O ego, ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. Ele diz assim, ele é vazio porque, ainda que ele esteja super inflado, ele não tem conteúdo, porque ele está cheio de ar. E se ele estiver vazio, ele também não tem conteúdo. E aí ele usa esse exemplo para mostrar como que, às vezes, um ego inflado, uma pessoa, às vezes, que se mostra arrogante, tem a mesma faceta, mas de uma forma diferente de alguém que tem uma baixa autoestima. Porque em ambos os casos, o eu está no centro. Como eu me vejo, como eu acho que as pessoas estão falando de mim, tudo diz respeito a mim, se alguém não me cumprimentou, o que tem a ver com isso? Então, é vazio porque não tem conteúdo. Ele é dolorido porque qualquer coisa o ofende. Então, assim, você deve saber muito bem que conviver com pessoas que são facilmente ofendidas é cansativo. E é cansativo a gente viver sendo ofendido o tempo inteiro. Então, ele diz assim, o ego inflado, ele é um ego dolorido. Qualquer coisa, ele fica condoído. E eu acredito que quando a gente está mais perto de Jesus, a gente vai ficando cada vez menos ofendido com as coisas. Porque a gente vê que essas coisas não todas dizem respeito a gente. Depois ele diz que o ego, ele é atarefado, porque você precisa o tempo inteiro agradar os outros. E imagina o desafio de agradar as pessoas num contexto tão plural, em um mundo tão plural, em que cada um gosta de uma coisa. Então, você se colocar como um ego inflado é cansativo, porque você vai viver muito atarefado. E a última característica que eu falei, qual foi? Frágil. É frágil, porque a qualquer hora vai quebrar. Então, é aquela pessoa que pode, a qualquer momento, quebrar, ela vai descontar em você de uma maneira ou de outra. Então, essas 4 características me mostram, assim, que viver o ego a partir dessa perspectiva filosófica é muito cansativo e eu acho que, o pastor vai me corrigir ou não, é antibíblico. A gente ser ególatra não tem nada a ver com a proposta que Deus tem para a gente. E como que a gente faz esse balanço entre este ego, com essas características, e o que a gente promove tanto sobre a autoestima? Pode ser você, doutora. Eu já volto aqui para o doutor. Pode ser, porque assim, me chama muito a atenção, deixa eu comunicar com você aí de casa, me chama muito a atenção que ela é médica. E esse tema e temas do estilo de vida, mas propriamente da filosofia de viver, é o que mais aparece nas falas dela, no livro dela. E eu entrei no Instagram dela, que inclusive vai aparecer aí tem lá, a doutora Viviane Guimarães, 3.0, e ela não trata sobre medicina nos moldes que tantos médicos falam. Então, ela tem uma preocupação com o indivíduo de uma maneira mais profunda, assim, não sei se a palavra é profunda, mas de um jeito mais delicado de enxergar o indivíduo. Então, por isso que eu faço de novo essa pergunta para ela. Como que a gente faz essa separação entre esse ego frágil, vazio, mas que muitas vezes nós mesmos estamos inflando. Não, você tem que ser, você tem que acontecer, você tem que fazer, e muitas vezes a gente vai se inflando assim e sem dar conta do conteúdo. E a gente chama isso de autoestima muitas vezes. Então, o que dizer? Eu vou te dar um exemplo da prática clínica. É muito comum atender pacientes com síndrome metabólica, que são os pacientes que têm obesidade central, né, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alterado. Então, eles vêm com esse combo de coisas. E aí, na medicina tradicional, a gente usa os medicamentos, não somos contra medicamentos, usamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que esse paciente, ele vive estressado. E ele vive muito estressado, ele dorme mal, ele não consegue fazer atividade física, ele não consegue comer bem. Quando ele come além do que ele precisaria. E isso tudo tem a ver com o comportamento dele. E quando você vai investigar um pouco mais a fundo, é uma pessoa, por exemplo, que não consegue dizer não.
Então, tudo que vem de demanda, essa pessoa aceita. Daí eu digo assim, como é que você está fazendo para dizer não? Eu não estou fazendo. Então, como é que a gente vai baixar essa pressão, sendo que você vive nesse grau de demanda? Como que a gente vai baixar a sua glicemia, né, vai melhorar esse diabetes, se você não está conseguindo colocar limites? E às vezes a gente não consegue colocar esses limites justamente pelo medo que a gente tem da rejeição do outro. Então, eu preciso agradar o outro o tempo inteiro. Então, é uma pauta comum no consultório a gente falar sobre formas de dizer não. Vamos treinar aqui. Qual é a forma que você vai dizer não se eu te chamasse para um compromisso que você não quer ou não poderia hoje? Então, esses assuntos eles precisam ser trabalhados na medicina porque está muito claro que a medicina não se restringe apenas a você dar um diagnóstico e dar um medicamento. Então, o ego tem tudo a ver com isso, porque se eu não sei trabalhar isso em mim, eu não vou saber trabalhar isso também no paciente. Veja se eu respondi a pergunta. Tranquilamente, mas ainda tem um restante aí do programa para te ouvir mais. Qual é a sua visão, pastor, sobre como a gente faz esse balanço entre a autoestima e esse ego inflado e muitas vezes vazio, que eu vou continuar com esse adjetivo porque ele é pertinente. A gente entra no beco sem saída se a gente não colocar uma perspectiva superior das coisas. Porque qual é o contraponto do ego inflado? O ego vazio. Ou seja, de alguma forma, ele não é sólido. Ou ele está cheio de nada, inflado, ou seja, passível de se estourar, ou ele é vazio. Isso dá uma relação direta quando a gente pensa em como Deus nos encheu. É verdade, porque quando Deus fez o homem, primeira coisa que ele faz na ação de fazer o homem é distingui-lo, porque o homem é pó. Ele é feito de pó, portanto ele não é distinto. Então, quando ele separa o pó e molda um boneco de barro, ele distingue, separa. Ele fez isso com tudo. Todo o processo de criação começa com distinção, porque se você for pensar, ele separa a luz de trevas. O destaque não é criar luz de trevas, é separar. Ele separa a água de água. O destaque não é criar, é separar, ou seja, ele vai dando distinção, dando propósito. Mas ter uma distinção e um propósito sendo vazio não faz com que o propósito seja cumprido. Então, ele sopra. E é interessante que ao soprar, ele coloca o Espírito dentro do homem. Vou direto para Gálatas 5:22, quando nesse texto ele define traços de quem é esse homem. O fruto do Espírito é amor, e ele vai dando traços que caracterizam alguém. Alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São características de um ser. De um ser. Ele define quem é você. Você é uma pessoa bondosa, alegre, amorosa, fiel, longânima, que tem domínio. Ele definiu, mas se eu vou pegar essas características e ler o Evangelho de Mateus, por exemplo, a gente vai ver Jesus sendo isso em todas as partes. Jesus era amoroso, bondoso, alegre, fiel, longânimo. Mas quando Deus sopra sobre Adão o fôlego, o espírito, não é o fôlego, lá em Gálatas não está se referindo ao Espírito Santo? Sim. Então. Portanto, eu vou ler Jó, que diz assim, o Espírito de Deus me fez, é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Quando Jesus quis que os seus discípulos se tornassem, vocês vão ter eu em você, soprou-lhes, diz João, o Espírito. O ato de soprar é conceder o Espírito. Então, a gente pode definir vida espiritual como uma vida de relacionamento íntimo, de dentro para fora, com esse ser chamado Espírito Santo. Vida espiritual não é uma vida mística, é uma vida de relacionamento íntimo, de dentro para fora, com o ser divino. Portanto, quando o Espírito Santo encerra uma vida, ele vai encerrar uma vida. Mas quando uma vida não está em conexão com o Espírito, Jesus fala, você está morto no seu delito. Eu vim para que tenham vida. E o que ele concedeu para que nos desse vida? O Espírito Santo. A igreja nasce quando o Espírito age sobre um corpo indistinto. Nós somos o corpo de Cristo, mas é morto se o Espírito não agir dentro dela, porque é o Espírito que traz essa ação. Em outras palavras, uma pessoa que não está sendo caracterizada por ser cheia do Espírito, ela vai ter que tentar se encher de alguma outra coisa. E essa outra coisa é frágil demais, portanto, ela vai precisar ser defendida. Isso é muito importante. Quando o que te caracteriza, o que te define, não é sólido e inabalável, você vai precisar defender isso. Eu não preciso defender quem me define. Agora, se o meu salvador, o que salva a minha identidade, é frágil, ele não pode ser atacado. Frágeis estamos, né? O que você está pensando, doutora? Eu estou pensando, fiquei fazendo uma conexão aqui, porque você falou no que Deus cria, ele dá a característica, essa característica ela
fatalmente culmina em uma vida social. Porque quando a gente fala de amor, eu preciso de um objeto para ser amado, né? Eu preciso de alguém para ser amado. E quando a gente fala na medicina do ego, a gente vai conversar muito sobre o estresse, o papel do estresse na nossa vida. E eu digo que a gente vive uma geração de muito estresse porque é uma geração muito autocentrada. O ser humano é autocentrado, né? Então, são as minhas coisas, o meu trabalho, as minhas conquistas, as minhas coisas. E foi feito um estudo que me chamou a atenção demais, com 1.000 americanos, dos 34 anos até os 93. E nessa pesquisa eles fizeram 2 perguntas. A primeira era assim: quanto de estresse você vivenciou no último ano? Estresse leve, estresse moderado ou estresse intenso? E a segunda pergunta era: quanto de ajuda você deu para outras pessoas ou quanto da sua vida você dedicou de serviço ao próximo? E olha que resultado interessante. Para cada fator estressor importante, por exemplo, um divórcio, uma crise financeira, o risco de morte aumentava em 30%. Só que isso só era verdade se a pessoa não tinha uma vida de serviço. Se era uma pessoa que respondeu: vivenciei muito estresse, porém ajudei muita gente, me dediquei a muitas pessoas, esse risco não aumentava em nada. Quer dizer, eu fico pensando, se Deus ele colocou na gente um mecanismo de defesa nesse contexto de estresse para que a gente procure o outro. Porque a nossa vida não faz sentido se a gente não tiver outras pessoas envolvidas. Então, quando eu falo de ego, que é ser autocentrado, eu preciso conversar sobre qual é a importância que eu vou dar para as outras pessoas na minha vida. Qual é a importância que eu vou dar também para a opinião dos outros. E aí me chama a atenção porque você disse assim, é o que Deus caracteriza. Mas o discurso que a gente ouve por aí muito é assim: gente, tem vídeos inúmeros na internet hoje como não se importar com a opinião alheia, né? Não vai se importar porque você tem que saber os seus valores e tudo mais. Eu me pergunto até que ponto é saudável a gente simplesmente se colocar numa posição de eu não me importo com a opinião dos outros, eu tenho a minha opinião formada. Como é que funciona isso? Isso é uma grande falácia, eu já me rebelei contra isso também, que é uma grande falácia, porque todos nós precisamos minimamente de um grupo que sustente meu pensamento, meu sentimento, que me valide. Não existe um que esteja à parte, solamente só, e ok. Não, nós todos estamos sempre desejando que alguém nos valide, seja o grupo que for. Então, essa história de assim, eu não me importo com a opinião alheia, isso é balela, isso é mentira. Doutora, bom, nós estamos aqui conversando com essas 2 feras, né? Pastor Robson Aleixo e a doutora que vem aqui com a gente, a doutora Viviane, eu já ia te chamar de Cristiane, eu faço essas coisas. E aí, a Viviane faz pra gente assim um modo de nós termos claramente identificado, como lá no consultório você percebe quando o paciente é autocentrado? Como você clinicamente vê isso se apresentando de maneira clara? Eu acho que o jeito mais imediato de ver é quando ele culpa todo mundo pelos problemas dele. Então, ele está acima do peso porque fulano faz comida assim, ele está estressado porque a família o deixa estressado, ele está com pressão alta porque lá em casa ninguém para de falar. Então, assim, é a pessoa que vive pondo a culpa no outro. Eu acho que ser autocentrado é você não ter uma percepção correta de você mesmo. Então, não ter uma percepção correta de mim mesmo faz com que eu não tenha a percepção correta do outro. E que eu não tenha a percepção correta de Deus. Então, o que eu sempre sugiro na consulta é, olha, vamos fazer uma terapia, vamos procurar um psicólogo, porque a gente não quer que você seja autocentrado, mas você precisa entender o seu próprio comportamento. Por que quando fulano fala aquilo me incomoda tanto? Por que eu tenho um ataque cardíaco, meu coração acelera? Por que eu fico com a respiração ofegante quando tal coisa acontece? Então, esse autoconhecimento, apesar de parecer paradoxal, ele te faz ser menos autocentrado. É isso, pastor? Eu estou com uma coisa aqui na cabeça que então, abre muito importante pelo que ela está falando e eu vou insistir nessa tese. Tá. Você não se define. Primeiro, porque você é uma pessoa, eu gosto de fazer uma piada dizendo que a minha esposa nos últimos 20 anos foi casada com 5 caras diferentes e todos eles sou eu. Acontece que eu hoje, olhando para mim, quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, cara, olha as coisas que eu falava, eu era muito idiota. Aí quando eu tinha 20 anos, eu pensava nas coisas que eu fazia com 15 e pensava, eu era muito idiota. Mas quando eu fiz 25 e pensei nas coisas que eu fiz
que eu falava e fazia quando eu tinha 20, eu era muito besta. Com 30, eu pensei sobre 25. Qual a conclusão? Você é constantemente um idiota, dependendo do ponto de vista. Não, meu marido já chegou a dizer para mim assim, mas quando a gente casou, você não era assim, você não dizia assim. Óbvio, né? Óbvio 30 anos depois... Se eu dissesse as mesmas coisas, não dá. Que fiasco! Não dá para eu me definir, porque eu sou uma pessoa em constante transformação e isso é bom, eu preciso disso, porque o mundo está em constante transformação, me relaciono com pessoas em constante transformação. Então, se eu for responsável por me definir, essa definição nunca vai acontecer. É verdade. E ela vai estar sujeita àquilo que eu prefiro, porque tudo que você define, você exclui. Não tem como definir sem excluir. Então, quando você define um homem, você exclui tudo que não é homem. Mas quando eu estou fazendo isso, as minhas preferências de exclusão vão me trair. Você imagina se a medicina não mudasse? Uau! O que a gente estaria fazendo até hoje? Fazendo sangria até hoje. Quando peço para eu me definir, eu vou me definir excluindo. O que eu vou excluir? Então, o meu ego vai interferir na definição do meu próprio ego, ou seja, é um beco sem saída. Quando eu olho para a criação, Deus olha e fala, termina o dia e fala, tá bom. Aí ele faz o segundo dia e fala, tá bom. O terceiro dia, tá bom. Quando chega no sexto dia, ele olhou para o homem, olhou para a mulher e falou, tá muito bom. Tá muito bom. Quando Adão abriu o olho, ele olhou para Deus, Deus falou assim, Adão, acabei de fazer você e ficou bom. O homem vai conversar com a serpente e a serpente fala assim, não tá bom. Quando Deus falou, tá bom, a serpente perguntou para ela sobre a árvore e ela falou assim, essa árvore é ruim. Quando a serpente olhou para Eva e falou assim, Eva, tá ruim. Ela olhou para a árvore e falou, tá bom. Quando ela tinha uma concepção de si, a partir do que Deus falou, é muito bom, ela olhou para uma alternativa de transformação de identidade e falou, é ruim. Quando Satanás olha para ela e fala assim, olha, você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, ou seja, está ruim do jeito que é, ela olhou e vendo a árvore e viu que ela era boa. Então, a alternativa da desgraça começou a ser boa quando ela olhou para si e achou que era ruim. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, ao sair da água, o Pai fala, este é o meu Filho amado e está bom. Então, Deus é suficiente. Deus é suficiente para definir, então, essa nossa autoestima, ou como ela deveria ser? Como a gente poderia buscar esse conceito mais acurado do que, de fato, a gente tem que pensar a respeito de nós mesmos? Eu creio que você precisa de duas coisas, essencialmente. De uma ideia firme de filiação e de uma ideia firme de alegria. E todo o conceito está focado em onde está a sua alegria. Verdade. Quando o pai olhou para Jesus e falou assim, este é meu filho, isso não é suficiente. Porque se eu chegar em casa e meu pai falar assim, você é meu filho, mas tem uma coisa para te dizer, eu tô triste. Isso não vai me ajudar. Mas se ele disser o contrário, eu gosto muito de você, nosso relacionamento é bom, eu te amo, mas você não é meu filho, eu vou sair devastado do mesmo jeito. Então foram duas coisas, você é meu filho e eu tenho alegria em você. Ele não disse assim, você é meu filho e você está feliz. Não. Você é meu filho e eu estou feliz. E esta felicidade dele, fora de mim, é que definiu Jesus. Quando Satanás chegou para Jesus e falou para Jesus a mesma coisa que ele falou com Eva, ele encontrou uma parede. Falou, Eva, não está bom. Aí a árvore e o pecado ficou bom. Quando ele falou para Jesus, falou assim, se és o Filho de Deus, não está bom, come aí. Ele falou, não, eu estou satisfeito. Este é meu filho amado em quem tenho muita alegria. Muita alegria. Um pouquinho, é muita alegria. Bom, você aí de casa pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 12983150270, 983150270. Como a Sandra mandou mensagem para a gente dizendo que realmente é o egoísmo. Hoje eu disse para minha irmã que ela é egoísta, pois só pensa nela, não se importa com os outros. Depois de ter falado isso, eu fiquei triste. Por que ela ficou triste, doutora? Olha, eu vou falar para a Sandra uma frase que eu não sei se eu li, onde foi que eu vi, mas que faz muito sentido para mim. A frase diz o seguinte, egoísmo é quando você coloca os seus desejos acima das necessidades das pessoas. E amor próprio é quando você coloca as suas necessidades acima dos desejos das pessoas. Então, se você está na dúvida do que está acontecendo, veja, isso é um desejo ou é uma necessidade? Eu acho que quando a gente aponta os defeitos dos outros
e a gente faz isso de uma forma que não é amável, a gente fatalmente vai ficar triste, porque a gente fez algo que não se parece em nada com Cristo. E quando a gente faz coisas que Cristo faria, o que Cristo fez, isso gera na gente um senso de pertencimento e aumenta a nossa alegria. Quando a gente faz coisas que estão distantes do que Ele faria, isso gera tristeza. Não estou dizendo que o que ela fez foi um ato de quem está longe de Cristo, mas digo assim, dependendo de como foi a intenção, quão amáveis foram as palavras quando ela usou essas palavras, qual era a intenção, o modo de comunicar. Porque assim, é certo que a gente precisa comunicar. Sim. O que está incomodando, o que está ali, inclusive atrapalhando o relacionamento. A questão é como a gente faz, o que é o grande que a gente tem que responder. Nos últimos 2 programas nós tratamos sobre assertividade, sobre pessoas que são passivas, pessoas que são reativas, como alcançar o benefício de aprender a ser alguém mais assertivo, que envolve todo um modo de se comunicar. Então, provavelmente aqui ela ficou triste pela demanda de energia gasta, em que se tornou algo de crítica, algo pesado, algo doloroso, que aí se afasta desse padrão que você E pela descrevia. moldura de perda que essa história gerou. Que gerou isso. Porque de repente fala, você é egoísta, mas essa frase causou um dano no relacionamento, porque ela pode parecer ofensiva e de repente você sentiu que alguma coisa se perdeu nessa frase. Né? Há um relacionamento, a gente não fica feliz quando ganha das pessoas, a gente só fica feliz quando ganha as pessoas. E ganhar as pessoas é diferente de ganhar das pessoas, porque nós estamos lidando com vontades. Tu é pastor mesmo? É filósofo? Não, um negócio assim. Eu fico juntando as frases de vocês. Estou vendo. Amores, nós vamos para o nosso intervalo e nós voltamos com o pastor Robson Aleixo, apresentador do programa Fé para Hoje, que vai ao ar, inédito. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, às Daqui a terças-feiras, Terças-feiras, às 11 horas, às 23. Termina... Segundas e terças. 2 vezes por semana, programa inédito. Terminou o consultório, entra Robson Aleixo, sozinho, não estarei lá para atrapalhar. E aí você fica só com ele, tá bom? Nosso intervalo é rápido, já estamos de volta. Meus amores, vamos estudar relacionamento? Vamos? E eu ofereço para você essa oportunidade a cada programa de você pedir este guia de estudos chamado Entre Família. Você recebe aí na sua casa de presente, assim, vai para você com muito amor. Aqui nós temos dezenas de aconselhamentos, um conteúdo feito com muito carinho e muita responsabilidade. Você pede para a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Escola Bíblica, o DDD é 12 98244 4449, 98244 4449, tá bom? Se você quer ligar, falar com as nossas atendentes, também pode. O DDD é o 12, o telefone é o 21 27 31 21, 21 27 31 21, em horário comercial. O WhatsApp você pode mandar a hora que você quiser, 98244 4449. Mas esse é o contato para você pedir o guia de estudo, ok? Mas para falar com a gente aqui no consultório de família, o WhatsApp é outro, 983150270. Aparece aí no vídeo para você anotar também, tá? 983150270. Produção, nós já temos participação aí para a gente jogar na tela. Quando estiver ok, você me avisa. Por enquanto, eu quero mandar um abraço para a Helena. A Helena diz assim: gosto muito de assistir seu programa, Darley, de Deus te abençoe sempre. Muito obrigada. Fico muito feliz com sua interação aqui com a gente também. A Wilma também nos escreveu e ela diz: quando o seu ego... Aí ela está respondendo a pergunta, né? Quando o seu ego é maior que seu... Como é? Quando o seu ego é seu maior inimigo. Quando é que o ego é o maior inimigo, gente? Quando é, pastor? Sempre. Sempre, porque, como a forma a doutora Viviane falou, quando o seu ego está disforme, você não sabe quem você é. E que se você não sabe quem você é, você não tem consciência dos seus perigos, não tem consciência do seu propósito, não tem consciência do que te traz alegria ou que vai te trazer mal. E o que é um ego saudável, então? Para a gente fazer um contraponto aí. O ego é um vilão, o ego somos nós, é o nosso eu, quem nós somos, nossa identidade. E isso porque nós escolhemos falar segundo o conceito da filosofia, ok? Quando é que o ego é saudável? Tem um ego saudável? Tem, eu diria que sim. Quando ele sai do centro.
quando ele não é o centro de tudo. Vou dar um exemplo. No consultório, a gente trabalha muito com mudança de hábitos, né? Principalmente em relação às pessoas hoje precisam muito lutar contra a obesidade, que também virou uma pandemia. E elas falam assim, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Eu falo, mas calma, para que você quer emagrecer? O que você está buscando, você só terá quando você for magro, por exemplo? E aí a gente gosta daquelas metas SMART, né? Que são metas específicas, mensuráveis. E nesse acróstico a gente gosta do R, que é de relevante. Por que essa mudança é importante para você? E geralmente essas mudanças elas só conseguem se tornar sustentáveis quando elas envolvem outra pessoa. Por exemplo, então a senhora quer parar de fumar? Tá certo. Por qual motivo? Minha unha está amarela, estou com dificuldade de respirar, até aí tudo bem. Mas se essa pessoa disser assim, toda vez que eu fumo e eu vou encontrar com meu netinho, ele tem crise de asma, então eu não quero mais fumar. A chance de dar certo nesse outro momento em que eu envolvo outra pessoa é muito maior. Então, se o ego ele só trabalha o tempo inteiro ao meu redor, as coisas não vão ser tão fluidas assim quanto eu coloco outra pessoa na jogada também. Ao dizer isso, você, enquanto médica, está querendo comunicar o quê para quem está ali em casa? Quem te escuta, que você sabe que médico e pastor são dois indivíduos muito ouvidos. Médico, então, doutora, onde você vai, alguém já quer uma receitinha, já quer uma pergunta, né? A gente sabe que é isso. Então, quando você trabalha essa temática, o que você está nos trazendo, pontuando dessa maneira, o que você quer que a gente entenda, nós, enquanto seus pacientes? Vou te responder com um estudo que, ao meu ver, assim, é um dos estudos da medicina mais robustos, mais bem conceituados, que foi feito pela Universidade de Harvard com adultos que foram acompanhados a vida inteira, desde a infância até aí os 70 anos. E a pergunta que eles queriam responder é: qual é a coisa mais importante para que eu fique saudável? O que é mais importante que eu faça para que eu fique saudável? Não é o tanto de berinjela, brócolis que você come, não é se você é fitness, se você faz exercício físico, é o quanto que as suas relações são significativas. Esse é o fator mais importante para você ser saudável. Então, o que eu estou dizendo para você, telespectador, seja saudável para servir, porque esse é o sentido da vida. A medicina prova isso, a ciência prova isso, e a Bíblia já dizia isso para a gente há muito tempo. Então, se o seu ego ele só fica trabalhando para você ser o centro, tudo diz respeito a você, dificilmente você vai ficar saudável. Pastor, já abriu a Bíblia aqui? Oi. Eu abri porque o que ela está dizendo é o que Jesus está falando. Deus constrói... Qual é a minha câmera? Essa, né? Deus constrói para você uma condição de identidade. Essa identidade é uma identidade servil. E numa identidade servil, o que você está fazendo se conecta indelevelmente com o que você é. O que você faz e o que você é. E isso é definido. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta em Mateus 25, na parábola dos talentos. É uma parábola muito conhecida na Bíblia. Jesus colocou ela num contexto onde os discípulos se aproximaram dele com uma perspectiva errada, que não era de ser visto. Perguntaram para ele assim: Jesus, que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ou seja, quando é que eu me livro desse mundo? E Jesus fala assim: não é essa a pergunta. Porque essa pergunta é uma pergunta de quem é facilmente enganado. A questão para você hoje não é o que vai acontecer no mundo, porque o mundo sempre será desagradável. A questão é o que você faz no mundo. E esse evangelho do reino será pregado, então virá o fim. E ele diz como é que vai ser esse fim. Então ele define uma identidade de quem está com ele. Ele fala assim: e será como? E define as virgens. Ele fala: eu quero que você seja assim. E ao falar das 10 virgens, ele fala: as 5, essas 5 aqui, são aquelas que perseveram. Elas não se importam e elas estão preparadas. Se eu voltar em breve, mas se eu não voltar em breve, elas estão preparadas. Porque elas são assim. Ou seja, o azeite não depende da hora do noivo, depende da convicção de que não vou voltar para trás. Ou seja, está acontecendo alguma coisa de dentro para fora. Mas ele fala assim: tem 3 tipos de servos. Um que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. É uma parábola muito conhecida. O que recebe 5 talentos dobra, o que recebe 2 dobra, e 1 é fracassado que devolve 1. Esse devolver 1 é muito significativo porque eles são investidores. Então, um investidor, quando você pega seu dinheiro e põe na mão do investidor, você espera que ele devolva mais. Então, colocar uma quantidade enorme de valor na mão do investidor, ele devolver a mesma coisa, ele foi negligente. Mas quando a parábola chega certa,
na causa, ele fala assim, eu sabia que você ajunta onde não... que você é servo mau e negligente. Ele fala, porque, Senhor, eu sei que você é homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Ele dá uma definição do seu Senhor equivocada. Ele não sabe para quem ele está trabalhando, mas, considerando o contexto todo, se ele foi feito à imagem do seu Senhor, se ele não sabe quem é o seu Senhor, ele também não sabe quem ele é. E por ele não saber quem ele é, ele passa o tempo todo se defendendo. E a conversa dele é defensiva. Mas olha o que tem de mais interessante, que para mim essa é a grande aplicação. O Senhor é dono do quê? Ele é dono de 5 talentos para 1, 2 e 3. Então ele é dono de 8 talentos no começo da parábola. Mas no final da parábola ele continua sendo o dono dos talentos. Os talentos não mudam de dono. O que esse servo não entendeu é que o seu Senhor não era dono apenas do talento. Ele era dono dele também. Então a identidade de servo precisa ser construída. Porque se eu sou e foi construída em mim uma identidade de servo, vai acontecer em mim o que Paulo fala em Coríntios 13. O amor não se ressente do mal. Por quê? Porque o que faz eu ficar violentamente ressentido é uma perspectiva que eu tenho de que aquele tratamento não me é devido. Quanto mais... O orgulho fica ferido, né? O orgulho fica ferido. E a gente fala, você feriu meus sentimentos. É impossível ferir um sentimento. A gente só fere o ego. Os sentimentos são reação. Então, quando eu sei que eu vim para cá para te servir, eu tenho que pensar que você é uma pessoa necessitada. E Jesus foi extremamente claro quando diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? E o meu reino é um reino de servos. Reino dos servos. O reino dos servos. A identidade de servos. Quando Adão olhou para Eva e falou, vou servir essa mulher. Eva olhou para ele, vou servir, e Deus só serve. Posso dar um exemplo? Por favor. Quando Israel entra na Terra Prometida, ele bate o olho e fala, tá bom já. O livro de Juízes é uma tragédia por causa disso. Quando eles olharam para a terra, falou, tá ali o leite, tá ali o mel, tá ali as frutas, tô bem. E por estar bem, ele não se preocupa em tirar da terra aqueles que estavam atrapalhando a missão para o mundo todo. Para que me preocupar com o amorreu, com o jebuseu, com o filisteu, se o meu cantinho me satisfaz? A missão acabou. A missão, quando ele para de servir, ele perdeu completamente a identidade e daqui a pouco ele começa a servir os deuses dos vizinhos. Então, o doutor Robson Aleixo, por que em se tratando de cristãos, de crentes, que creem, falam Jesus, cantam Jesus, frequentam igreja, Jesus, por que há tanto ego doente? O que acontece com a gente enquanto cristão, enquanto crente? Para ela eu perguntei enquanto pacientes. Agora, para um pastor, eu pergunto enquanto ovelhas. O que falta nas ovelhas? Conhecer o pastor? Eu vou fazer uma provocação, tá bom? E por que você riu, né? Já vem. Eu passei a vida inteira escutando uma definição assim, de que ídolo é uma coisa que existe entre você e Deus. Certo? Eu acho que essa definição não é bíblica. A definição bíblica é que ídolo é uma coisa que existe entre você e aquilo que você mais quer. Isso é um ídolo. Por exemplo? Por exemplo, se aquilo que eu mais quero é uma satisfação pessoal e eu vou para a igreja atrás dessa satisfação, Jesus é um ídolo, porque ele está entre eu e a satisfação. Quando alguém se apresentou diante de Jesus e falou, Senhor, você que vai me satisfazer, Jesus fala, não, eu tenho que ser aquilo que você mais quer e tudo que você vê na vida está encaixado para esse caminho. O mundo escuta assim, eu sou o caminho. Aí o mundo entende, eu sou o caminho, então se Jesus é o caminho, Jesus é o caminho para a minha felicidade. Jesus falou, não, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho para mim mesmo. Então o ponto máximo da chegada, na trajetória do servidor, é servir a Jesus. Eu estou servindo todo mundo, mas ele o ponto precisa ser o princípio, meio e fim. E o fim, ele é o fim. Ele. Se a felicidade, a satisfação, a realização for o fim, tudo é instrumento. Então, você está dizendo que, em resposta à minha pergunta, nós cristãos, muitos estamos idolatrando numa perspectiva da minha satisfação e não do Cristo. E não do Cristo. Porque se a igreja é o ponto da minha satisfação, se você mexer um banco da igreja, eu vou enraivescer. Porque ela é o ponto que me dá identidade. E muita gente, se tirar Jesus da igreja, não vai sentir falta. Não sente nenhuma falta, porque lá estão os amigos, lá está a realização, lá que as pessoas me aplaudem, lá que as pessoas me valorizam e lá está a minha rede social e minha rede de apoio. Lá eu sou o centro, né? Lá eu sou o centro. Eu preciso dela. Ela não precisa de mim. E muita gente fala assim, por que eu vou para a igreja? Você vai para a igreja para servir?
Eu não preciso de igreja. Mas aí tu sabe que a gente hoje vai na igreja para ser servido. Para ser servido. O culto não gostei. A música não gostei. O pregador também não gostei. Eu não venho mais. Ou seja, eu encontrei essa satisfação em um outro lugar. E toda vez que eu encontro essa satisfação em outro lugar, o lugar anterior é descartado. Mas eu posso fazer isso com qualquer coisa, eu posso fazer isso até com casamento. Isso tudo tem a ver com ego. Tudo isso tem a ver com ego, porque esse ego está sendo construído em mim e não fora de mim. Egocêntrico. É egocêntrico. Quando Jesus fala assim, eu vou te definir algumas coisas, ele me dá uma lei. A lei, ela é um presente da graça. Por quê? Porque é fora de mim que me define as coisas. A lei, ela tem que estar aqui, ó. Deus define. Aí fala, eu vou colocar minha lei no seu coração, ou seja, você vai ter dentro de você a minha vontade para que você compreenda e se satisfaça nela. Tem pergunta aqui, produção. Tá prontinha? Pode jogar aí, porque essa pergunta é bem interessante. No meu caso, a situação é contrária. Fui tão subestimado ao longo da vida que hoje o meu inimigo é a falta de um pouco de ego. Jeremias, obrigada, viu? Uma foto bonita ali, imagino que seja a esposa. Obrigada, Jeremias. É ir para aquele outro extremo assim. Se nós pensarmos do ponto de vista da autoestima, né, do valor que eu tenho, da identidade, que tem a ver, quanto mais eu estou perto de Cristo, mas em Cristo eu encontro o meu valor, já que sou eu, imagem e semelhança dele, etc. Mas aí vem esse extremo, né? Não sou nada, não sou ninguém, não posso nada, não consigo, eu sou feio, sou horrível. O que isso tem a ver com o ego? Ele está dizendo que é falta de ego. É mesmo? Acredito que não, porque talvez o que ele esteja chamando de ego não é ego. Talvez o que ele diz assim, falta um pouco de ego, seja falta um pouco de autocuidado. Porque, na verdade, quando a gente tem uma identidade bem definida, como o pastor falou, Satanás vem e fala, vai lá e transforma a pedra em pão. Ele diz, não vou. Ele se impõe. Então, talvez essa crença de que o cristão que serve é aquela pessoa que não fala nada, que tudo aceita de bom grado, isso é um conceito errado do que seria essa... É aí um ponto em que, então, eu quero que vocês trabalhem. Eu havia perguntado isso anteriormente e assim, vamos esclarecer. Vamos. Do que você está falando que é positivo? É a tal autoestima ou não? Podem quebrar esse conceito, podem quebrar. Mas eu acho muito importante que essa pergunta do Jeremias, ela faz todo sentido. Se nós estamos levando a conversa para pensar no ego inflado, você no centro, egocêntrico, você sabe que a gente trabalha com pessoas que elas se sentem um lixo, elas se sentem horríveis. E aí você vai trabalhar com elas para encorajá-las, para elas identificarem o que ela tem de bom. Isso dá um trabalho danado. Então, não gostaria que o programa deixasse alguma coisa de confusão. Pois não. Olha, eu acho que é um assunto bem complexo, porque quando alguém traz alguma situação, é óbvio que tem muitas nuances que a gente não sabe, né? Então, quando alguém manda uma pergunta, tem muitas coisas que a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo assim que existe uma coisa cultural, cristã, talvez no Brasil, que é o local que eu vivo, de que, de fato, o cristão deve ser essa pessoa que faz tudo de bom grado e aceita tudo de qualquer jeito. Só que, talvez vou dar um exemplo que seja bem simples. Se eu digo para você assim, Darleide, vou te dar esta Ferrari, ela é sua. Ela não funciona com álcool, tá certo? Tá certo. Você vai lá no posto e alguém fala assim, é álcool? Você vai dizer, não, aqui não entra álcool. Porque você sabe qual é o carro que você tem. Eu nem sei se isso é verdade, se é a Ferrari, porque eu não tenho acesso. Mas, quando você sabe bem quem você sabe o que não pode entrar no seu corpo, o que não pode entrar na sua mente, o que você não pode deixar cultivar ali. Então, eu reforço que a espiritualidade é muito importante, porque entendendo as coisas maiores, você vai entender melhor quem você é. E eu não estou falando de religião. Eu tanto não estou falando de religião que tem estudos de espiritualidade, inclusive em ateus, que não professam nenhuma religião. E se relacionam com uma fala que o pastor fez, que achei muito interessante. Ele disse assim, quando o servo não tinha bem definido quem era o senhor dele, ele precisava ficar se defendendo o tempo inteiro. E olha que interessante, que no nosso corpo, a nossa imunidade literalmente cai. Ela literalmente diminui, fica mais fraca quando a gente não tem uma espiritualidade sadia. Isso foi feito um estudo com pessoas que acreditavam em Deus, mas eles conseguiram dividir aqueles que tinham uma visão de Deus, de um Deus amável, um Deus que cuida, e outras pessoas que tinham uma visão mais distorcida, um Deus punitivo, que não te ama, que está o tempo inteiro em cima de você, ali cobrando, e eles perceberam que as pessoas com a espiritualidade saudável, vamos chamar assim, elas tinham as células
de defesa, os linfócitos, especificamente os TCD4, que são importantes para proteger a gente contra infecções virais, esses linfócitos eles eram mais numerosos nas pessoas com essa espiritualidade saudável. Então é importante quando a gente se percebe assim, eu estou com minha mente bagunçada a respeito de quem eu sou, eu não estou entendendo, estou me sentindo maltratado. Vamos parar então e ver assim, quem é você? A partir de qual definição que eu vou pegar? Eu vou pegar da filosofia, eu vou pegar da religião, da onde eu vou pegar? Eu sugeriria fortemente que fosse da Bíblia, porque, ao meu ver, é a visão que mais preenche a nossa existência. Então, primeiro, quem Deus é, aí ele vai dizer quem você é e, a partir disso, como eu vou lidar com as outras pessoas, com o mundo, com os fatores estressores, a partir de um forte senso de identidade. Então, nós diríamos para o Jeremias que falta, possivelmente, ele ter um encontro com quem ele é, na perspectiva de quem o criou. O Deus criador, o Deus que o ama, o Deus que lhe cuida. Talvez ele esteja confundindo com palavras que lhes foram ditas, que o destituíram de ser, de identificar a sua essência, palavras malditas, quem sabe por um pai, por uma mãe, pelos seus cuidadores, que não o fizeram, enquanto ele estava entendendo o mundo, identificar o valor que ele possui simplesmente por ele ter nascido, por ele ter vindo à existência a partir de um desejo de Deus de que ele exista. Então, entenda, Jeremias, que a gente sabe fazer a distinção, ou precisa aprender a fazer a distinção entre o que nos fizeram pensar a respeito de nós mesmos, e nós estamos aqui levando essa conversa para a gente pensar também sobre como a gente resgata essa identidade, tem esse encontro com a verdade que você é para com Deus, o seu Criador. Senão a gente mistura tudo com aquilo que nos fizeram e a gente fica só catando os caquinhos daqui, e a gente quer mais que isso. Quer você inteiro, íntegro, segundo a vontade de Deus para você. Pastor Robson. E sem patinar. Sem patinar. Que foi o que você disse. Às vezes a gente fala assim, olha, eu penso bem de mim mesmo exageradamente. Imaginamos que o contrário seja pensar mal de mim mesmo exageradamente. O Jeremias falou assim, mas o meu problema é agora eu preciso construir esse ego. Não é se você pensa muito de você ou pensa pouco de você. O contrário é parar de pensar em você. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque aí eu estou construindo e avaliando e, de qualquer forma, os olhos estão voltados para dentro. Há um exemplo bíblico que eu acho fantástico sobre isso, que é o de Moisés. Olha essa definição, quando Moisés conversa com Deus, ele fala assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste ao teu povo, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele tem um encontro com Deus, Deus dá uma missão para ele e ele coloca uma lista de impedimentos a partir dele. Ele falou, sou ruim, eu sou fraco, eu não sei falar, sou pesado de boca, sou pesado de língua. E Deus fala, pode ir, Moisés, vai que vai dar certo. Ele fala, não vai dar. Moisés está com ego grande ou ego pequeno? Está com ego grande. Ele está egocentrado. Porque ele, de qualquer forma, está focado nele mesmo. Ele fala, eu não vou, ou seja, eu vou me expor? Exato. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes a gente confunde humildade com inteligência emocional. Não tem nada a ver com humilde, é um egoísmo que está um pouco mais sofisticado. E muitas vezes eu estou lá no trânsito e o meu egoísmo primitivo faz eu xingar a pessoa. O meu egoísmo sofisticado faz pensar assim, se eu xingar esse cara, o prejuízo vai ser muito maior. Mas de qualquer forma, eu só estou pensando no lucro e prejuízo. Então não mudou em nada, eu só sofistiquei. E muitas vezes nós falamos que inteligência emocional e humildade não é. Eu vi uma professora de oratória contar que comumente chegam alunos para ela e diz assim, mas professora, eu tenho muita vergonha de falar. Ela diz, porque você é orgulhoso. E ela diz que normalmente as pessoas ficam chocadas. Não, é que eu sou tímido. Ela, tímidos são orgulhosos. E as pessoas ficam muito empolvorosas porque elas não vão admitir. Não, eu sempre ouvi que eu sou tímida. E ela bate nesta tecla. Faz total sentido. Eu não quero me expor. Não quero. Porque culturalmente, o que vão dizer de mim? E Deus falou assim, quando você não quis se expor, você se tornou potencialmente um traidor. Por quê? Porque na hora entre proteger o companheiro de trincheira, você se protege e vai trair. Por isso ficam de fora os medrosos. Não é o medroso que sentiu medo, é aquele que se protegeu e expôs o outro. E esse outro sempre é a obra. Aí, nessa mesma conversa, Deus chega para Moisés e fala, quem fez a sua boca? A maneira como Deus conserta isso, ele fala, Moisés, eu fiz a sua boca para me glorificar.
Então, a questão não é o que você acha sobre a sua boca, mas é o propósito que eu dei para ela. E ele está falando isso para a pessoa que escreveu o Pentateuco. Posso? Quando ele termina, e esse texto aqui, Vivi, eu falo só isso, que para mim é um dos textos mais incríveis do livro de Êxodo, porque ele define, e ele diz assim, ó, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Na perspectiva de Faraó e dos israelitas, eles são escravos. O escravo é a base, o ponto mais baixo da pirâmide. O ponto mais alto é o primogênito. É o filho do Faraó, o herdeiro do trono. Ninguém está acima dele. Aí o rei do universo fala assim, você é o meu filho, o meu primogênito. Ele não disse para Deus, Senhor, eu vou sim porque eu sou teu primogênito. É Deus que fala assim, vai porque você é meu primogênito. E fala para o Faraó que um dos dois só que vai sair vivo. Eu acho que vocês estão dizendo, então, que no fundo, todos nós somos muito egocentrados. Com certeza, com certeza. Mesmo quando dizem, eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa muito humilde. Às vezes está escondendo um ego desse tamanho. Com certeza. Tem uma interação aí? Manda, Israel. Joga aí pra gente. Tá prontinho? Olha só, a Elias Cacá diz, tenho muita dificuldade em dizer não e acabo fazendo o que não quero só para agradar os outros e acabo ficando mal. O Elias tem o que a ver com o ego ali? Elias tem uma excelente oportunidade de amadurecer. E eu digo isso não com arrogância, não sei a idade dele, o contexto dele, mas a gente, enquanto está vivo, a gente pode amadurecer. É um exercício dizer não. É um exercício de amor próprio e é um exercício também de amor ao próximo. Porque se eu não me preservar, como que eu vou... Né? Aquela velha história. Tem muitas formas de você falar não. Eu vou até sugerir a leitura de um livro que se chama Essencialismo. E ele tem um capítulo só ensinando a falar não. Você pode dizer, por exemplo... Esse livro aqui, eu já posso mostrar? Não, esse é o meu. Queria mostrar o dela, já vou aproveitar aqui, ó. Quem tem o gabarito? Do que se trata o seu livro com essa pergunta, quem tem o gabarito? Tem a ver com o ego? Totalmente. Eu vou dizer que é o livro que trata do processo de amadurecimento de alguém que entendeu que não é o centro do universo. Foi assim. Tanto que quando eu fui escrevendo o livro, meu marido dizia, Vivi, fica tranquila, escreve que vai dar certo. E aquele marido ali? Aquele marido, o príncipe. Que é o doutor? Lucas. Doutor Lucas, que está aqui com a gente. Ainda não o convenci a sentar nesse sofá, mas me aguarde, doutor Lucas. Vai ser o próximo. Ele é psiquiatra. Ele dizia assim para mim, faz, Vivi. Eu dizia, mas eu tenho medo, as pessoas vão ler. Ele dizia, faça. E aí, quando o livro ficou pronto, eu orei e falei assim, Senhor, eu estou cansada de me preocupar com o que as pessoas vão pensar da minha história. E é como se Deus sussurrasse para mim assim, ó, a sua história não é para você. A sua história é minha, a sua história é para salvar outras pessoas. Então, eu penso assim, a nossa história de dor, aquilo que faz a gente sofrer, Deus é tão maravilhoso que Ele é capaz de transformar isso em bênção, em fazer com que eu consiga contar uma história que me doeu muito, mas hoje eu consigo contar essa história de um jeito que eu falo assim, ó, você que está sofrendo, vai dar certo. Você vai conseguir sair disso. E aí eu queria fazer um parênteses aqui sobre a saúde mental. Por quê? Alguém fez um comentário sobre achar pouco de si, né? A gente precisa fazer uma ressalva aí em relação às doenças mentais, porque existem patologias, existem doenças que, de fato, vão te colocar com uma dificuldade de ter uma boa autoestima. Você vai ter pensamentos autodestrutivos, pensamentos ruminantes, fica vindo pensamento ruim toda hora, pensamentos intrusivos que você não quer ter e vem. Por isso que é importante, se você está em sofrimento, que você procure ajuda. E essa ajuda, ela precisa ser o mais multiprofissional possível. Vai ser importante que você passe com um médico, vai ser importante que você passe com um psicólogo, e eles vão te encaminhar para ver mais que tipo de profissional você precisa passar para ver o que está acontecendo com você. Então, nem tudo é falta de espiritualidade e nem tudo também é doença, né? Ok. Nós já só temos 2 minutinhos, assim? 1 minutinho para você, assim, correndinho. O que você separou aí? Vou me atrever para ler o texto. Lembrando que o livro da doutora Viviane, quem tem o gabarito, você consegue mais informações seguindo a doutora Viviane, que está aí no vídeo, o Instagram, Viviane Guimarães 3.0, Viviane Guimarães 3.0. Você consegue lá todas as informações sobre como ter acesso a esse livro, que, olha, promete, hein? E entrega, promete que entrega. Então, vou usar meu tempinho último para falar de um texto de 1 Coríntios 4, 3 e 4, que diz assim, pouco me importa ser julgado por você
ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, em conclusão, não interessa o que você pensa de mim, não interessa o que eu penso de mim, de fato interessa o que o Senhor pensa de mim, o que Ele pensa de você. Então, quando a gente sai do centro, a vida fica muito mais leve. É cansativo viver no centro, mas é mais cansativo viver sem cuidar dos outros. Muito bom. Ainda desdobraríamos isso. Robson, muito obrigada. O Robson continua agora, você que está me acompanhando ao vivo, ele nem vai se despedir agora, porque ele vai continuar com a gente aqui na telinha. Mas muito obrigada, Robson. Prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Obrigada a vocês dois. Eu que agradeço. Obrigada demais. Bom, fica para você então essa busca por um entendimento maior de como que a gente sai de cena sem se abandonar. Pessoas que muito humildemente se abandonam, se desprezam, acabam perdendo o propósito de servir. Portanto, busque entender melhor sobre isso. Ficando alguma dúvida, manda sua mensagem para a gente, interage. Nós voltamos na semana que vem com mais um consultório de família para te servir. Muito obrigada pela companhia. Que Deus te abençoe.